Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talk Setor Farmacêutico Inovar para Curar. É o tema que abordamos esta semana no especial do Jornal Económico, que segue amanhã, sexta-feira, para as bancas e que poderá ler também em jornaleconómico.pt. Hoje temos connosco nos estúdios do Jornal Económico Ana Valente, diretora executiva da Apogen, e Guilherme Ferreira, diretor de Acesso ao Mercado e Assuntos Externos da GSK. Vamos estar a abordar os principais desafios e também oportunidades que o setor farmacêutico enfrenta este ano. Antes de mais, boa tarde aos dois e bem-vindos ao Jornal Económico. É um gosto ter-vos. Eu começaria pela Ana Valente. Ana, saindo deste cenário de pandemia dos últimos 2, quase 3 anos, em que o setor farmacêutico esteve muito na atenção mediática e também na calha do negócio, estamos num cenário muito diferente em 2023 e as próprias empresas e os resultados que vimos das maiores farmacêuticas mundiais de 2022 antecipam e projetam uma perda de dinheiro para este ano. Eu pergunto-lhe, neste cenário, como já se falava em 2019, em 2020 e em 2021, há um enorme potencial para o setor farmacêutico no país. Esse potencial mantém-se? Sem dúvida, mas primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, cumprimentar também o colega de painel. Nós, em Portugal, dependemos muito de países terceiros. O mesmo acontece a nível da Europa e a situação da pandemia e a situação da guerra na Ucrânia vieram a agudizar este problema e demonstrar a necessidade que nós temos de ser soberanos e poder ter, de facto, uma produção aumentada no nosso país, de modo a termos acesso a medicamentos essenciais em permanência. No passado, antes da pandemia, nós já estávamos a sentir o efeito da consolidação dos produtores de matérias-primas, a própria consolidação também dos fabricantes de produto acabado, a implementação de uma série de medidas que conduziam a uma contenção de custos e, portanto, a preços mais baixos, e já nessa altura nós nos defrontávamos com a ruptura de uma série de medicamentos. Hoje nós ouvimos constantemente nas notícias que estamos com rupturas de medicamentos. Porque os prazos de entrega alargaram, porque algumas das matérias-primas, por exemplo, cuja origem era na Rússia e na Ucrânia, neste momento estão menos disponíveis, e portanto aquilo que nós temos que fazer é apostar na indústria farmacêutica que é produzida a nível nacional. Portugal é um país de pequena escala, é um país periférico, concorre com outros países para obter os produtos e nós em Portugal temos uma série de fábricas, nomeadamente na Apogen, 6 dos nossos associados têm produção industrial em Portugal, têm capacidade para exportar e têm capacidade instalada para poder produzir os medicamentos essenciais em Portugal e não estarmos dependentes de terceiros. Aliás, estes membros da Apogen são dos que mais contribuem para o elevado nível de exportações que nós temos, que o ano passado atingiu 1,9 mil milhões de euros, mas temos um problema. Nós, em contrapartida, exportamos 1,9, mas importamos 3,8. E, portanto, temos a balança comercial completamente desequilibrada. E estes dados são da Apogen? Estes dados são do INE. E, portanto, temos que criar condições e um dos pontos fundamentais é diminuir os custos de contexto. Nós temos custos de contexto que não facilitam o investimento em Portugal. Estamos a falar a nível fiscal, por exemplo. No caso concreto, eu gostaria aqui de destacar uma contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, que é completamente cega e que tributa da mesma forma os medicamentos genéricos e biosimilares e os medicamentos inovadores no mercado hospitalar, com uma taxa de 14,3%, quando o diferencial de preço é superior a 92%. Portanto, não é a mesma coisa estar a taxar um medicamento que custa 100 com 14,3% ou um medicamento que custa 8 com 14,3%. Esse é um dos problemas. A nível regulatório, temos que também criar condições
de modo a rever as regras de comparticipação dos medicamentos. A nível do regime público de contratação e pagamentos, temos que tornar o modelo de contratação mais eficiente e, nesse sentido, já iremos à questão do talento, que também... Exatamente, os licenciamentos, enfim. Portanto, no fundo, o que nós temos que criar em Portugal é criar riqueza. E a riqueza passa por termos uma indústria que é considerada estratégica, que possa realizar em pleno a capacidade que está instalada. E, portanto, daí a nossa proposta de uma série de medidas de modo a minimizar o impacto dos custos de contexto. Porque nós temos know-how, nós temos tecnologia, nós estamos ao nível de qualquer país, a nível europeu ou até a nível americano. Portanto, nesse aspecto nós temos toda a capacidade instalada, ela não está a ser rentabilizada como deveria. Guilherme Ferreira, desígnio de gerar riqueza e de investir. Como é que podemos dinamizar esse investimento? Porque percebemos que estão reunidas as condições para o cenário ser diferente. Porque é que ele não é diferente? Ora, muito boa tarde, antes de mais, e agradecer o convite interessado à GSK, para cumprimentar também o colega de painel. Ora bem, eu acho que nós temos aqui uma diferente multitude de fatores. Uma vez que nós, diferentemente da Ana, que representa a Companhia Genéricas, nós somos uma empresa inovadora, portanto que a parte daquilo que nós chamamos também de investimento será trazer inovação para Portugal. E para tal nós temos de ter as condições para que isto seja possível, não só a nível regulatório, como depois também a nível do mercado em si, portanto da possibilidade que nós teremos para os nossos medicamentos estarem no mercado. Só tocar aqui também num ponto que a Ana referiu, que a taxa extraordinária que a indústria farmacêutica dá ao Estado, que vem dos tempos da Troika, pelo que eu sei, pelo que tenho visto, é o único setor que isso ainda não foi revertido. Portanto, em todos os outros setores, esta taxa extraordinária já foi revertida e nós fomos o único. Não percebo, eu acho que a Ana também não, nem nenhum de nós, porque é que isto ainda não foi, esta contribuição extraordinária, que era para tempos extraordinários, que se tornou, com muitas coisas em Portugal, extraordinária, não foi a única taxa extraordinária que passou a taxa... Passou ordinária, passou ordinária, basicamente, passou completamente ordinária e é o novo normal, se assim lhe quiser chamar. Portanto, acho que isto aqui é um ponto que também tem de ser referenciado. Mas agora, sobretudo para nós, aquilo que é, nós enquanto empresa inovadora temos mais de 60 moléculas em investigação. O ano passado investimos mais 5 mil milhões de libras em investigação, desde vacinas a medicamentos para oncologia ou para diferentes doenças raras. Nós temos de entender o que é inovação e que inovação é investimento para o país. Inovação, ao meu ver, passa não só por termos investigação clínica em Portugal, mas também pelas condições de acesso que nós temos dos nossos produtos em Portugal, porque não podemos dissociar as duas, porque muito bem o Estado pode pedir, mas traz a investigação para Portugal. Eu consigo trazer a investigação para Portugal, mas eu ao trazer a investigação para Portugal estou a competir com todos os outros países dentro da GSK para trazer essa investigação para Portugal. E obviamente, como é que eu vou justificar à minha empresa trazer esse investimento para Portugal, que é um investimento, e nós, digo claramente, temos o capital humano para tal. A organização às vezes é um pouco mais questionável, dependendo de cada hospital para hospital, e em termos regulatórios é muito burocrático, mas mais ainda, mais importante ainda são as condições de acesso que nós temos, porque no fundo isso é também um investimento na sociedade, que é trazer inovação para o país, mas obviamente nós enquanto empresa temos também de ter algum retorno por tal. E nós, a realidade que temos hoje em dia é que as condições para a indústria inovadora não são muito atrativas. Nós temos processos dentro da autoridade que demoram cerca de 2 anos para autorizar um novo medicamento, e estamos a falar, se calhar, países como a Alemanha demoram 100 dias. Portanto, estamos a falar de períodos muito alargados de tempo para uma revisão regulamentar. E depois também temos todas as condições de contexto do regulador em si, que os contratos de avaliação prévia, como nós chamamos, que muitas vezes vimos que a função do regulador é basicamente baixar preço, que muitas vezes aquilo que deveria ser dado ao medicamento, o seu valor social, que não é tido em conta. Portanto, muitas vezes é ok, nós entendemos o valor deste medicamento, mas tens de me dar desconto à mesma. Portanto, ao final de contas, temos muitas vezes com a autoridade umas contas de merceeiro ao fim, porque realmente as respostas que nós temos da autoridade é simplesmente é demasiado caro, sem qualquer justificação. E, portanto, isso é algo que nós acho que temos de mudar, temos de ver se nós estamos a trazer esse valor social
deverá ser recompensado justamente. E depois temos também algo que é bastante importante para nós e que nos dificulta muito a nossa vida, que são os limites de encargos. Porque o que nós temos por molécula é que o Estado define, muitas vezes arbitrariamente, que para certo produto só podemos gastar X por ano. O que é que isso acontece? Se há uma maior demanda... Não é um pouco castrador da investigação por si? Isto nem necessariamente... Obviamente que é muito castrador da investigação, porque isto afeta muito o retorno do investimento que nós podemos ter em Portugal. Mas isto estamos a falar já de medicamentos que estão no mercado. Mas basicamente o que faz é que chega a uma certa altura do ano em que basicamente temos de ser nós a dar o medicamento à população. Portanto, se é um medicamento que os médicos gostam, que é uma terapia de referência e que há mais doentes a precisar, como é que o Estado, que tem a função prestadora, essa função é passada para a indústria? Como é que isso só nos pode passar para a indústria? Eu acho que é extremamente injusto e é uma questão que eu acho que temos de melhorar em Portugal, porque isto sim limita muito o investimento. Ana Valente, estava a vê-la acenar. Como é que olha para esta questão? Sim, esta questão é pertinente e o colega referiu o valor social do medicamento, eu acrescentaria também o valor económico do medicamento. E, portanto, há muito tempo que nós propomos que o setor do medicamento esteja também sob a tutela do Ministério da Economia, porque o medicamento vai para além do seu valor clínico, vai para além do seu valor social, tem também um valor económico e voltamos à questão da criação de riqueza. Talvez passar para o ponto seguinte, e esteve-se a falar em inovação, esteve-se a falar em novas terapêuticas. Todos nós que estamos aqui somos potenciais doentes e queremos ser tratados com o melhor medicamento no tempo certo. E, portanto, se eu necessitar de um medicamento que resulta de inovação disruptiva, eu quero ter acesso a esse medicamento. A questão, de facto, é de que modo os estados que atravessam, de facto, todos nós atravessamos tempos complicados, o contexto em que vivemos é muito mais frágil, é muito mais imprevisível, não há linearidade em termos de previsões. Nós temos que rentabilizar o uso dos medicamentos genéricos e dos medicamentos biosimilares no sentido de libertarem recursos que permitam depois aceder à inovação. E aqui nós utilizamos frequentemente o termo que isto é um círculo virtuoso. Nós temos hoje medicamentos inovadores, quanto mais cedo eles entrarem no mercado, tanto melhor. Esses medicamentos inovadores, daqui a aproximadamente 20 anos, irão dar origem aos medicamentos genéricos e aos medicamentos biosimilares. Qual é neste momento o teto das patentes para novas terapêuticas? Estamos a falar, grosso modo, 20 anos. Esses 20 anos permitem o retorno do investimento feito no desenvolvimento dessas terapêuticas? Eu não me queria intrometer na área do colega, mas admitem. Portanto, há margem para rentabilizar Há a margem investigação. para rentabilizar. Eu gostaria só de dizer que isto são 20 anos, mas não correspondem a 20 anos do medicamento no mercado. Isto, portanto, a patente é feita à molécula. Portanto, depois da molécula há toda a parte, no sim, a parte da investigação que é mesmo muito dispendiosa, que é a parte da investigação clínica, dos ensaios clínicos, fase 1, 2 e 3. Portanto, acho que não podemos... São 20 anos, exatamente, mas dependendo da área terapêutica, dependendo do tipo de medicamento, às vezes estamos a falar de medicamentos que têm 5 anos no mercado antes de queda de patente. E há casos desses no mercado. Sim, mas isso tem a ver, de facto, com o atraso a nível regulamentar. A nível entrada regulamentar desses e mesmo medicamentos. dos processos clínicos, áreas terapêuticas mais complicadas, portanto, não podemos dizer que são 20 anos, porque na realidade pode variar desde 10, 5, 7, 8. E em Portugal temos, como eu já disse, depois agravando com o medicamento. A partir do momento que eu submito a um processo em Infarmed, só 2 anos depois é que estará disponível para a população. Portanto, temos essa agravante. Na melhor das hipóteses. Na média. Na média, sim. Ok, mas continuando, portanto, este círculo virtuoso, à medida que vão surgindo esses medicamentos genéricos e biosimilares, eles vão libertando recursos. E são esses recursos que têm que ser utilizados
para financiar a inovação. E, portanto, é um círculo virtuoso porque o surgimento dos genéricos e dos biosimilares vão estimular um maior número de medicamentos inovadores que, por sua vez, irão no futuro dar novamente a medicamentos genéricos. E só para demonstrar, de facto, a importância dos recursos que as empresas do nosso setor libertam, eu gostava de destacar, embora tenham surgido uma série de notícias nesse sentido, a contribuição só no mercado ambulatório que os medicamentos genéricos tiveram no ano 2022. Libertaram 509 milhões de euros. Pela primeira vez foi ultrapassada a barreira dos 500 milhões de euros. E quando nós pensamos nisso, às vezes perdemos um bocadinho a noção, mas este valor, exatamente isto, o que é que significaria? Meio bilhão, quase. Este valor corresponderia e corresponde à construção de 2 hospitais de Lisboa Oriental, que neste momento que irá ser dado início à sua construção este ano. Portanto, 2 hospitais. Foi os recursos que nós libertámos durante o ano só com medicamentos genéricos no mercado ambulatório. Não estamos aqui a contabilizar o mercado hospitalar. A nível dos medicamentos biosimilares, eles têm tido, em termos de dimensão dos números, os números são mais pequenos por uma simples razão, são terapêuticas mais recentes e, portanto, o número de medicamentos biosimilares que existem é muito inferior ao número de medicamentos genéricos que existem. De qualquer modo, a informação que nós temos é que entre 2017 e 2021, são os últimos dados que temos disponíveis, libertaram 85 milhões de euros. Mas mais do que este valor, eu gostaria de destacar que permitiram aumentar a acessibilidade em 43%. Ou seja, houve mais 43% de doentes que tiveram acesso a terapêuticas que são, por natureza, bastante dispendiosas e que, através dos medicamentos biosimilares, puderam aceder a essas terapêuticas. Nós somos dos países que têm maior despesa out of pocket, portanto, em que cada um de nós contribui para a despesa em saúde. O nosso valor é de 28%, a média europeia é 15%. Somos quase no dobro da média europeia. Quase. E, portanto, os medicamentos genéricos e biosimilares têm aqui um contributo importantíssimo para a sustentabilidade financeira das famílias, porque ao adquirir estes medicamentos têm a possibilidade de alocar... Naturalmente libertam rendimento para outras necessidades. Para outras necessidades e que hoje são prementes, sabemos todos, ao nível da inflação, nomeadamente a nível alimentar. Este valor é importante para o Estado porque permite, com estes milhões que são libertados, investir no financiamento da inovação, investir em novas estruturas para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, este círculo virtuoso é importante que seja destacado porque eu volto um bocadinho ao princípio. Qualquer um de nós é um potencial doente e quer ser tratado com o melhor medicamento no tempo certo. Guilherme Ferreira, encontrar os melhores medicamentos no melhor tempo parece ser um desafio estrutural. Recordemos que a penicilina foi criada há sensivelmente 100 anos, pouco mais de 100 anos, e conseguimos, agora recentemente com a questão da pandemia Covid-19, desenvolver uma vacina, diria eu, em tempo recorde, num conjunto de consórcios que foram desenvolvidos na altura. Mas a adoção por parte do setor farmacêutico de novas tecnologias também, de ferramentas digitais e de inteligência artificial já é uma realidade. Eu pergunto, enquanto empresa que está nesse setor e que está em vários países, como é que esse trabalho está a ser feito, como é que essa implementação de novas tecnologias está a ser acelerada dentro das próprias empresas e das unidades de investigação e desenvolvimento, isto tudo sem descurar, obviamente, aquilo que são metas de sustentabilidade que também imagino que o setor farmacêutico tenha que respeitar. Sim, antes de mais, eu só posso falar em nome da GSK nisso, e a GSK realmente nos últimos anos tem investido muito em Data Analytics, peço desculpa pelo inglesismo,
e também em tudo o que seja terapias, análise de gene. Portanto, nós temos uma parceria com a 23andMe já há alguns anos, que eu penso ter desde... Os testes de ADN. Exatamente, desde 2015, se não me engano, temos essa parceria e que realmente nos dá o aporte de todos esses dados para nós entendermos melhor como é que diversos medicamentos podem funcionar em diversas áreas, mesmo não seja aquela que inicialmente a molécula teria sido pensada para. A GSK abriu, penso, se não me engano, há 2 anos, em Londres, um Centro de Data Analytics, e, portanto, nós neste momento temos um investimento extremamente alto em realmente como é que nós podemos usar os dados para que possa otimizar também a nossa pipeline, portanto, toda a nossa investigação com esses dados. E, portanto, obviamente estamos a falar com grandes números de dados, mas é aqui que realmente que todas estas novas áreas, portanto, que já não estamos a falar somente daquilo que havia de antes, que é a pessoa no laboratório com os tubinhos a fazer a investigação, estamos a falar hoje em dia que a maioria da investigação passa por medicamentos biológicos e que o uso dos dados e que o uso da genómica, e no caso da GSK também, grande parte da nossa inovação são moléculas relacionadas com o sistema imunitário, portanto que toda essa tecnologia está realmente a catapultar para que existam novas moléculas para doenças que hoje em dia ainda têm uma grande, que não está suprimida a necessidade clínica dessas doenças. Eu gostaria de focar também, porque tem a ver também com o sistema imunitário, tem a ver com o uso desses dados, mas eu acho que nós temos também aqui é de ter um paradigma diferente naquilo que hoje em dia é os cuidados de saúde, porque realmente eu concordo com o que a Ana disse, os genéricos são necessários, mas aquilo que são necessários e mesmo necessários para dar mais acessibilidade aos nossos doentes, mas também o que falha aqui, muitas vezes, é que o investimento na parte do medicamento não cresce. Isto, portanto, comentando também um pouco o que a Ana disse antes, realmente há necessidade para a sustentabilidade dos genéricos, mas também há necessidade que o investimento não decresça. E de acordo com os dados da OCDE, Portugal é o país que está mais atrás no investimento, no crescimento do investimento no setor do medicamento. Em termos de tudo isto, também focando outra vez na parte da investigação, eu acho que nós temos de ter aqui uma mudança de paradigma que é, até para a própria sustentabilidade e para garantir que as pessoas estão mais saudáveis e que continuamos a ter inovação, é um foco maior na prevenção e na promoção da saúde. Portanto, nós sabemos que a prevenção é muito mais eficaz, é muito mais efetiva, a mesmo nível de custos, do que o tratamento em si, mas aquilo que vemos é um contínuo desinvestimento e barreiras para ter maior investimento na prevenção. Nós, em Portugal, temos cerca de 2% do orçamento de saúde, do orçamento para os medicamentos, não é do orçamento de saúde, do orçamento para os medicamentos é dedicado à prevenção, e aqui temos coisas de sessão tabágica e outras coisas. Valores residuais. Valores residuais. E se formos comparar a tática que nós temos mais provada de prevenção no mundo, que é a vacinação, estamos a falar de 0,5% do orçamento, ou seja, que é mesmo residual. E quando nós estamos numa altura em que temos um PNV, um Plano Nacional de Vacinação, que todos nós muito nos orgulhamos e que o Estado se orgulha que é realmente um plano com um grande aporte de vacinas e que realmente bastante estabelecido, com taxas de vacinação extremamente altas, nós neste momento temos de mudar o paradigma que as vacinas não são somente para crianças. Nós neste momento temos no mercado diversas empresas, não estou a falar só pela GSK, vacinas para vacinar ao longo da vida. Portanto, nós tivemos, e o Covid, estávamos a falar da investigação do Covid, e tudo isso foi um caso desses, em que nós nos apercebemos enquanto sociedade que a vacinação não é algo para crianças, que a vacinação é algo para não é algo que toda a termina vida. aos 15 anos, não é? Exatamente, portanto que é algo que no caso do Covid até começou pelos mais velhos. Eu gostava, antes de terminarmos, que temos o nosso tempo já um bocadinho constrito, de tocar num ponto que o Guilherme referiu, a questão da própria sustentabilidade da medicação. Disse que Portugal está no topo de alguns indicadores, um deles é o da toma de antibióticos, da prescrição de antibióticos, o que já ouvimos outras farmacêuticas em tempos dizerem que é um dos grandes desafios para o futuro, é encontrar terapêuticas que sejam eficazes quando a resistência aos antibióticos for algo mais disseminado, que será, e a Organização Mundial de Saúde prevê que seja um dos maiores problemas que afetará a espécie humana já a partir de 2050, não falta assim tanto tempo. Eu pergunto como é que essa sombra, que ainda está um pouco distante, é verdade, mas que vai implicar um desenvolvimento acelerado de novas terapêuticas, está a ser feita no setor. Pergunto aos dois como é que encaram esses desafios mais estruturais e centrais que chegarão.
Começo eu? Pode começar. Relativamente à questão dos antibióticos, há aqui um ponto que também é preocupante. Nós sabemos que temos que investir em novas terapêuticas nessa área, mas nós próprios estamos a criar condições para que essa resistência aumente. E eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Temos ouvido falar também recentemente na ruptura de antibióticos à base de amoxicilina, ácido clavulânico. Que importa explicar para quem nos está a ver que são utilizados no tratamento de faringites, amigdalites, sim, otites. são muito comumente utilizados para esse tipo de infecções bacterianas. Não sei até se não será o antibiótico mais prescrito em Portugal. Olha, isso não consigo precisar, mas já há grande probabilidade de ser. Não sei. Aí provavelmente se calhar sabe melhor do que eu. Mas o que eu queria referir é que, por todos os constrangimentos que nós temos tido, todas as políticas de contenção de custo, nós chegámos a uma fase em que neste momento, a nível mundial, temos apenas um único fornecedor dessa matéria-prima. Um único fornecedor. O que significa que são todas as empresas que comercializam medicamentos com ácido clavulâmico e amoxicilina, Quem é esse fornecedor? Neste caso concreto, a amoxicilina, são nós, que não havendo disponibilidade no mercado, quais são as soluções? As soluções passam por prescrever outros antibióticos que não seriam A primeira linha, antibióticos de primeira linha, nomeadamente a mas como não está disponível, passam para esse nível antibiótico, o que vai provocar um aumento das resistências. E, portanto, nitidamente temos que Mas aqui há uma caminhar... responsabilidade também da comunidade médica em não prescrever o antibiótico sem necessidade. Imagino que acabámos de sair de um período de inverno, a primavera está aí à porta, e o mais frequente de ouvirmos são pessoas que estão constipadas e a tomar um antibiótico. Eu penso que tem havido uma tendência para diminuir o uso dos antibióticos nesse tipo de situações. E há um cuidado muito grande. As próprias farmácias não dispensam antibióticos que, se não for só com receita médica. Portanto, eu aí acho que temos evoluído. Aqui eu volto a colocar a questão em todas as medidas que foram no sentido da contenção de custos, que depois nós fazemos repercutir isso a montante, porque se nós temos limitações em termos de margem, vamos exigir que os nossos fornecedores também baixem os preços e, portanto, toda essa atividade vai fazer com que haja uma consolidação dos fabricantes de matérias-primas e chegamos à situação ridícula de termos apenas um fornecedor a nível mundial. Guilherme, para terminarmos. Eu concordo com tudo o que a Ana disse. Acho que realmente eu lembro dos tempos que eu ainda estava atrás de um balcão da farmácia, que ainda era possível a pessoa chegar à farmácia e ter o antibiótico sem receita. Isso hoje em dia já não é possível, mas realmente na classe médica terá de ser a classe médica a dizer a evolução disso, mas sei que Portugal ainda, dentro dos dados do ECDC, que é uma organismo europeia que monitora isto, nós ainda não estamos muito bem naquilo que é o mau uso de antibióticos para coisas que não são necessárias. Eu gostaria de focar um pouco mais naquilo que é a inovação de antibióticos. A GSK e falou há pouco como é que podíamos fazer o acelerar desta inovação. Novas terapêuticas, porque já há bactérias multiresistentes. A GSK orgulha-se muito de ser uma das poucas empresas que nunca desinvestiu da área dos antibióticos. Temos muitos antibióticos no mercado da GSK, conhecido o que falaram anteriormente, o original é da GSK, e nós nunca desinvestimos dessa área, e muito nos orgulha que temos neste momento em fase 3 de desenvolvimento em ensaios clínicos um antibiótico de uma nova classe de antibióticos, que será a primeira classe de antibióticos a vir para o mercado, se eu não me engano, nos últimos 40 ou 50 anos. Portanto, nós nisso estamos muito à vontade, enquanto empresa que nunca desinvestiu da área, de dizer que é possível trazer novos antibióticos ao mercado. Agora, aquilo que é importante é como é que esse antibiótico será usado e como é que também nós, enquanto empresa que nunca deixou de investir nessa inovação e que vamos trazer para o mercado uma nova classe de antibióticos, como é que vamos rentabilizar também? Como é que vamos rentabilizar? Porque sabemos que
esse antibiótico nunca deverá ser dado, mas isto aqui depois terão os seus clínicos também decidir, em primeira linha, sendo uma nova classe de antibióticos. Portanto, aqui eu acho que é importante vermos também como é que podemos com as autoridades negociar a rentabilidade de um antibiótico que, em teoria, não será dado numa primeira linha e que deverá ser fechado a 3, 4 chaves, até que possa ser dado. Portanto, como é que nós podemos garantir que continua a haver incentivos para que nós possamos trazer antibióticos para o mercado, que neste momento não há. Neste momento não há nada que nos incentive. Nós continuamos a fazer por nós. Porque terão, mas não além há do nada valor económico, um valor social. Exatamente, porque não há nada que incentive uma indústria farmacêutica a trazer um novo antibiótico para o mercado, sabendo que raramente há de ser usado em condições normais. Guilherme Ferreira e Ana Valente, chegámos ao fim do nosso tempo, mas agradeço-vos uma vez mais de se terem juntado a nós nesta conversa. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre quiser na JE TV do Jornal Económico, em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Até lá, tenham um bom fim de semana.